intensidade no padrão de interferência de fenda dupla. Na aula passada nós vimos que quando luz coerente incide sobre uma barreira contendo duas fendas, a luz se difrata em cada uma das fendas, produzindo frentes de ondas cilíndricas que interferem à direita da barreira, nesse desenho. Nós podemos capturar um padrão de interferência com um anteparo opaco. Nós vimos que este padrão de interferência consistia em fendas claras e escuras alternadas. Hoje nós vamos determinar exatamente como a intensidade varia sobre o padrão de interferência. Nós consideramos que as duas fendas são absolutamente iguais. Então, as ondas difratadas que emergem das fendas, elas são absolutamente iguais inicialmente. Elas têm o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência angular, e elas vão chegar no ponto P e os campos elétricos correspondentes vão se sobrepor. Como essa distância D é pequena em relação à distância L do anteparo, as distâncias que os raios R1 e R2 percorrem são diferentes, mas não são tão diferentes, de maneira que os campos elétricos, nos dois campos elétricos no ponto P, eles têm praticamente a mesma amplitude. Ou seja, o efeito da redução da amplitude com a distância pode ser desprezado. Como nós sabemos, a amplitude do campo elétrico numa onda cilíndrica é inversamente proporcional à distância. Mas como as distâncias não diferem muito, as amplitudes vão ser praticamente iguais no ponto P. Além disso, como L é muito maior do que D, esses dois raios, R1 e R2, são praticamente paralelos. Como nós sabemos, a onda de luz é uma onda transversal e o campo elétrico é perpendicular à direção de propagação. Se os raios R1 e R2 são praticamente paralelos, os campos elétricos transversais também são praticamente paralelos. E nós não precisamos nos preocupar com uma soma vetorial de campos elétricos no ponto P. Podemos pensar numa soma algébrica dos campos elétricos. Ok? Nesse desenvolvimento, nós vamos colocar a origem do sistema de coordenadas no ponto P de forma a nos livrar do fator Kx, que ocorre na equação da onda plana. E, como eu já adiantei, nós estamos considerando que as duas ondas são planas, quando na verdade elas são cilíndricas. Isso é uma aproximação. Então, o campo elétrico correspondente ao raio R1, E1 de x e t, a amplitude é zero vezes seno de ômega t. Ômega é a frequência angular da onda. O campo elétrico correspondente ao raio R2, E2 de x e t, é igual a amplitude vezes seno de ômega t mais φ. Φ é a diferença de fase entre os raios R2 e R1. Como o R2 percorre uma distância diferente de R1, isso resulta numa diferença de fase. Essa diferença de fase é o que eu estou chamando de φ aqui. Uma diferença de fase de 2π corresponde a um comprimento de onda. Certo? 2π é o ciclo da onda completo, e isso corresponde a um comprimento de onda. Uma diferença de fase φ arbitrária vai corresponder a uma diferença de percurso delta arbitrário. Então, nós temos uma regra de 3. Determinando φ desta regra de 3, nós encontramos que φ é igual a 2π sobre lambda vezes a diferença de percurso. 2π sobre lambda é o fator que converte de diferença de percurso para diferença de fase. Este fator vai aparecer recorrentemente nas fórmulas. Tá? Inversamente, lambda sobre 2π é o fator que converte de diferença de fase para diferença de percurso.
A diferença de percurso, a diferença de caminho, como nós vimos na aula passada, é d vezes seno de θ. D é a distância entre as fendas, θ é o ângulo de desvio, o ângulo subtendido pelo ponto P em relação ao ponto médio das fendas S1 e S2. Então, em resumo, a diferença de fase é 2π sobre lambda vezes d, seno de θ. Ok. O campo elétrico resultante no ponto P, como nós falamos anteriormente, vai ser a soma algébrica dos campos E1 e E2. Então, E de P é igual a E0, a amplitude é comum às duas ondas, seno de ômega-t mais seno de ômega-t mais φ. Aqui eu tenho a soma de dois senos com argumentos diferentes. Nós vamos usar essa identidade trigonométrica, cujo resultado dá E de P igual a E0, duas vezes seno de A mais B sobre 2. Então, a soma dos dois argumentos dividido por 2 dá ômega-t mais φ sobre 2, vezes cosseno da diferença sobre 2, que é φ sobre 2. Reorganizando, nós temos que E de P é dado por esta fórmula. Este fator seno varia com o tempo, exatamente com a mesma frequência angular das ondas originais. E este fator aqui à frente é a amplitude, dependente da diferença de fase. Quando a diferença de fase é igual a π, 180 graus, portanto, a amplitude dependente da fase vai ser zero, porque cosseno de π sobre 2 dá zero. Quando a diferença de fase for igual a 2π, que significa que as ondas chegam em fase, na verdade, no ponto P, nós vamos ter que a amplitude vai ser igual ao dobro da amplitude das ondas individuais em módulo, que corresponde a uma interferência construtiva total. Ok, nós vamos querer calcular a intensidade da onda resultante no ponto P, e a intensidade está relacionada com o vetor de point. O que é o vetor de point? É um vetor cuja direção define a direção de propagação da energia e cujo módulo é igual à energia que atravessa uma superfície por unidade de área da superfície por unidade de tempo. O módulo do vetor de Poynting é dado pelo campo elétrico ao quadrado, dividido pela permeabilidade magnética do vácuo e dividido pela velocidade da luz no vácuo. Então, nós estamos falando do espaço vazio, não na presença de matéria. Portanto, substituindo o campo elétrico dado por esta equação na fórmula do vetor de Poynting, nós temos este resultado aqui. O vetor de Poynting varia com o tempo, com essa frequência angular. Uma onda de luz tem uma frequência na ordem de 10 a 14 Hz. Significa que ela muda de direção 10 a 14 vezes por segundo. Nenhum detetor é capaz de perceber esta variação, muito menos o olho humano. O que nós estamos interessados é numa média temporal do vetor de Poynting, que é exatamente a intensidade da onda. Então, nós vamos calcular a média do vetor de Poynting sobre um período da onda. Fazemos isso. Somente a parte com seno ao quadrado varia com o tempo. Essa parte é independente do tempo. O que nós temos aqui é a média de seno ao quadrado em um período. Nós sabemos que a média do seno ao quadrado, do cosseno ao quadrado, em um período é 1/2. Então, nós vamos ter 4 dividido por 2. Esse é o resultado, reescrevendo de uma maneira peculiar. O termo entre parênteses corresponde à intensidade de uma fonte individual, que é a amplitude ao quadrado sobre 2 sobre a permeabilidade do vácuo e sobre a velocidade da luz. Como nós vimos na primeira aula de revisão de ondas eletromagnéticas, essa é a intensidade de uma onda eletromagnética. Vai com amplitude ao quadrado do campo elétrico, basicamente.
Ok? Então, essa é a intensidade que eu teria se eu cobrisse uma das fendas. Então, aqui nós temos o fator 4, a intensidade do padrão de interferência é, portanto, 4 vezes a intensidade de uma fonte individual vezes cosseno ao quadrado de metade da diferença de fase. Então, a intensidade máxima do padrão de interferência é igual a 4 vezes a intensidade de uma fonte individual. Okay? E esse fator vai depender da diferença de fase. Então, podemos escrever que a intensidade é igual à intensidade máxima cosseno ao quadrado de metade da diferença de fase. E a diferença de fase, por sua vez, é 2π sobre lambda d seno de θ. Então, a intensidade relativa, que é a intensidade I no ponto P, dividida pela intensidade no centro de uma franja clara, é igual ao cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Está representado neste gráfico aqui, onde eu tenho a intensidade sobre a tela em função da diferença de fase. E isso é um cosseno ao quadrado. Esta região corresponde à franja central, franja clara central. Nós vemos que todas as franjas claras têm exatamente a mesma intensidade máxima, que é 4I0. Entre duas franjas claras, nós temos um mínimo de intensidade, que é 0 neste caso. O que mais nós temos? Aqui nesse gráfico, à esquerda, os ângulos deveriam ter um menos na frente, está faltando. O que mais nós temos neste gráfico? Se eu tivesse somente uma fonte, que corresponde à situação em que eu cobriria uma das fendas, então uma fonte é uma fenda, okay? Eu teria uma intensidade uniforme sobre a tela. A tela seria uniformemente iluminada com uma intensidade 0. Se eu tivesse duas fontes incoerentes, então as intensidades se somariam. Eu teria a tela uniformemente iluminada com uma intensidade que é 2I0 em todos os pontos. Quando eu tenho duas fontes coerentes, as fontes são as fendas, eu tenho o padrão de interferência. Eu tenho uma intensidade variável, de acordo com o cosseno ao quadrado da diferença de fase. Ok? Então, o que acontece com a conservação de energia quando eu comparo o caso de duas fontes coerentes com duas fontes incoerentes? Na verdade, a energia total sobre a tela, que tem a ver com a área debaixo do gráfico, ela é igual nos dois casos. Ou seja, a área debaixo da curva vermelha é exatamente igual à área debaixo dessa linha tracejada, correspondente a duas fontes coerentes. A diferença é que, no caso das duas fontes coerentes, eu tenho uma redistribuição da energia. Intensidade está relacionada com a energia. Intensidade é energia por unidade de área por unidade de tempo. Então, a energia se redistribui. Eu tenho pontos de máxima interferência constitutiva total e pontos de interferência destrutiva total e pontos intermediários. Mas a energia total é a mesma. Vamos a um exemplo. Duas fendas paralelas, estreitas, separadas por 85 microns, são iluminadas por luz de 600 nanômetros e a tela de visualização está a 2,80 m das fendas. Qual é a diferença de fase entre as duas ondas de interferência na tela em um ponto 2,5 milímetros da franja central clara? Qual é a razão entre as intensidades desse ponto e do centro de uma franja clara? Então, a diferença de fase é dada por essa expressão, φ igual a 2π sobre lambda d seno de θ. Nós já temos o lambda, já temos o d, falta-nos o θ. Nós podemos calcular o θ a partir do y, nós temos o y e o l, e y igual a l tangente θ. Solando tangente θ, igual a y sobre l.
Nós sabemos que θ é muito menor nesse caso. Por que nós sabemos isso? Porque o y, 2,5 milímetros é muito menor do que o L, 2,80 metros. Então, θ necessariamente é pequeno. Nós podemos usar a aproximação de ângulo pequeno, segundo a qual não há muita diferença entre o ângulo e a sua tangente, o ângulo em radianos, certo? Então, o ângulo vai ser igual a y sobre L. Fazendo a divisão, encontramos este ângulo, que de fato é pequeno, delta menos 4 radianos. Queria chamar a atenção para o fato de que essa fórmula para a diferença de fase sempre vai me dar a diferença de fase em radianos. Jamais em graus. Jamais vocês vão obter a diferença de fase em graus dessa fórmula. Chama a atenção que radiano não é exatamente uma unidade, porque ângulo é um número puro, mas, vamos dizer, radiano é uma unidade adimensional. Ela é a unidade natural de medir ângulos. Então, esta fórmula naturalmente vai me dar um ângulo em radianos, jamais em graus. Ok? Então, este ângulo θ que eu calculei daqui também vai ser em radianos. Substituindo este ângulo θ na fórmula para a diferença de fase e usando a aproximação de ângulo pequeno, isto é, substituindo seno de θ pelo próprio θ, nós temos essa fórmula simplificada. Substituindo os dados numéricos, encontramos cerca de 8 radianos. Essa é a diferença de fase. Como eu falei, diretamente, naturalmente em radianos, não em graus. Posteriormente, se me interessar, posso converter para graus, mas a fórmula vai dar em radianos. A intensidade relativa é a razão entre a intensidade no ponto e a intensidade máxima, seja a intensidade no centro de uma franja clara. Cosseno quadrado da diferença de fase sobre 2, então isso é simples de realizar, dá cerca de 45%. Quando nós calculamos o campo no ponto P, nós utilizamos uma identidade trigonométrica. Ok, foi possível fazer naquele caso, mas nem sempre é possível. Quando as amplitudes não são iguais, por exemplo, eu não poderia fatorar a amplitude e não poderia utilizar aquela identidade trigonométrica. Ou quando eu tenho mais de duas fontes ou mais de duas fendas, também não posso usar aquela identidade. O que eu uso então? Eu uso o diagrama fasorial de ondas, que vocês viram em eletromagnetismo. Ou seja, o método de fasores, de somar grandezas senoidais ou cossenoidais. Nós vamos repetir aquele cálculo inicial do campo resultante no ponto P, usando o método de fasores. No método de fasores, então, quando eu tenho duas variáveis senoidais ou cossenoidais, eu penso que eu represento essas grandezas senoidais por intermédio de vetores que giram com uma velocidade angular que é exatamente igual à frequência angular da onda, da função senoidal, certo? Então, esses vetores, nesse desenho, estão girando com uma velocidade angular que é igual à frequência angular ômega. Okay. O campo E1 instantâneo, eu determino da seguinte maneira. Então, E0 é a amplitude. E no instante em questão aqui, essa figura é um instantâneo. Os fasores ou vetores estão girando constantemente. Eu tiro uma foto. Instantâneo é isso que eu vejo. Nesse instante t, o vetor de amplitude E0 forma um ângulo ômega t com o eixo x, que está indicado aqui. Então, E0 é o módulo do vetor. O fasor correspondente a E2, no instante t, mesma amplitude, então mesmo módulo do fasor. E o ângulo instantâneo que ele forma com o eixo x é igual a ômega t mais φ. Então, ômega t é o ângulo do vetor E1. O E2 é ômega t mais φ. Certo?
e os valores instantâneos de E1 e E2, ou de qualquer fasor, convencionalmente é visto como sendo a projeção do vetor na direção y. Então, a sombra que o vetor E1, E0, aqui, subtendendo um ângulo ωt, forma sobre o eixo y é o valor instantâneo E1 do fasor 1. E a sombra de E0, subtendendo um ângulo ωt mais φ sobre o eixo y, então é E0 vezes seno de ωt mais φ, é exatamente o valor instantâneo do fasor E2. Neste método, eu somo os vetores usando uma fórmula analítica ou gráfica, certo? E por que eu posso fazer isso? Porque, embora eles estejam girando, eles giram com a mesma velocidade angular e eles mantêm a mesma orientação no espaço sempre. Então, eu posso somá-los graficamente para encontrar a amplitude do fasor resultante, que eu representei aqui por ER. Então, aqui no desenho, eu estou mostrando o método do paralelogramo, para determinar a amplitude resultante ER. Ok? Então, o vetor fasor instantâneo correspondente a ER vai ser a projeção de ER sobre o eixo Y, neste instante representado aqui. Então, é ER vezes seno porque é a projeção no eixo Y. Qual é o ângulo que este vetor em azul, ER, forma com o eixo X? ωt mais este ângulo aqui, que é metade da diferença de fase φ. Por que a metade? Porque as amplitudes sendo iguais, a direção de ER é exatamente a direção da bissetriz do ângulo φ. Portanto, este ângulo aqui é a metade de φ. Se as amplitudes não fossem iguais, isso não seria verdade. Então, EP, campo resultante no ponto P, no instante t, é a amplitude resultante, ER, seno de ωt mais φ sobre 2. Vamos calcular ER. Eu poderia calcular ER por qualquer método gráfico ou analítico. Eu vou usar, no caso, aqui, uma vez que as amplitudes são iguais, eu vou usar a lei dos cossenos. Ok? Então, aqui eu uso uma identidade trigonométrica, 1 mais cosseno de φ é igual a 2 cosseno ao quadrado de φ sobre 2. E o resultado me dá que a amplitude R é 2 vezes a amplitude de cada onda individual vezes cosseno da metade da fase. EP, portanto, é este resultado aqui, que é exatamente o resultado que nós tínhamos obtido anteriormente nesta aula. Okay? Como deveria ser. Mas, qual é a vantagem deste método? Ele serve para somar ondas com amplitudes diferentes e um número indefinido de ondas. Enquanto que o método analítico não pode fazer isso. Vamos fazer um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, vamos determinar a restante de duas ondas. E1 é 6 seno de 100π t e E2 é 8 seno de 100π t mais π sobre 2. Então, tem duas ondas com amplitudes diferentes. Com a mesma frequência angular, digamos que t esteja em segundos, nessa equação, a frequência angular é 100π radianos por segundo. E2 tem uma diferença de fase de 90 graus, o π sobre 2 em relação a E1. Eu vou desenhar E1 sobre o eixo X, por conveniência. Então, o E2 está 90 graus à frente de E1. Então, aqui eu posso usar o teorema de Pitágoras, porque eles têm uma diferença de fase de 90 graus. Se não fosse o caso, se eu tivesse uma diferença de fase menor que 90 graus, eu poderia usar o método dos cossenos ou poderia projetar os vetores na direção x e y e usar os vetores unitários I e j. Okay? Quando eu tenho três vetores, então eu vou ter de necessariamente usar os vetores unitários I e j. Mas aqui no caso é um pouco mais simples, então a amplitude é dada pelo teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, 6 e 8 de cateto, dá uma hipotenusa de 10.
E quanto vale esse ângulo alfa em relação ao eixo x, formado pela amplitude resultante? Então, vai ser arco tangente do cateto oposto, 8 sobre 6, 0,927 radianos. Então, o vetor instantâneo no ponto P é a projeção de R no eixo y. Portanto, o módulo 10 vezes seno da fase instantânea, que é 100π, T mais o ângulo alfa. Agora eu gostaria de falar de um outro assunto que não está relacionado com o anterior. É um pequeno assunto, mas muito importante, que é a diferença de caminho óptico. Vamos imaginar que eu tenho um material que tem duas regiões diferentes, com índices de refração diferentes, em particular. Uma onda incide sobre esse material. Então, a onda está inicialmente no vácuo. A parte de cima, que vai atravessar o meio de índice de refração N1, dentro dela nós vamos ter um comprimento de onda λ1. Fora nós temos vácuo, dentro temos o meio N1 com um comprimento de onda λ1 que vai ser menor do que o comprimento de onda no vácuo. Em particular, λ1 vai ser igual ao comprimento de onda no vácuo lambda dividido por N1, portanto menor. A parte inferior, na figura, tem um índice de refração N2, então nós vamos ter um comprimento de onda diferente, λ2, diferente da parte azul. λ2 também, obviamente, vai ser diferente do comprimento de onda no vácuo, ok? Então, o número de comprimentos de onda que vai caber dentro dessa fatia aqui de espessura T vai ser diferente no meio 1 e no meio 2, porque os índices de refração são diferentes. Vamos supor que N2 seja maior que N1, λ2 vai ser menor do que λ1. Vai caber mais comprimentos de onda em N2 do que em N1. Por causa disso, esses dois raios que estavam em fase inicialmente vão estar fora de fase depois de atravessar o material. Ok? Então, quantos comprimentos de onda cabe no meio de índice de refração N1? Vamos chamar esse número de comprimentos de onda de N1 maiúsculo. Vai ser a espessura desse filme dividido pelo comprimento λ1. λ1 é lambda sobre N1. Então, o número de comprimentos de onda no meio 1 vai ser o índice de refração do meio 1 vezes a espessura do material dividida pelo comprimento de onda da luz no vácuo. Da mesma forma, o número de comprimentos de onda no meio de índice de refração 2 vai ser o índice de refração do material N2 vezes a espessura dividida pelo comprimento de onda da luz no vácuo. Correto? Diferença no número de comprimentos de onda que cabe em cada parte do material. Vamos chamar isso de ΔN. Módulo de N2 menos N1, porque nós não sabemos qual dos dois vai ser maior. Então, este fator T sobre lambda é igual. E nós temos aqui a diferença entre os índices de refração, valor absoluto da diferença. Nós vemos que mesmo que a espessura das regiões 1 e 2 sejam iguais, eu vou ter uma diferença de número de comprimentos de onda por causa da diferença no índice de refração. E isso vai causar uma defasagem entre os raios 1 e 2. Quanto vale a diferença de fase? Cada vez que eu tenho um ΔN igual a uma unidade, eu tenho uma diferença de fase de um comprimento de onda. Portanto, 2π vezes ΔN me dá a diferença de fase total. Essa diferença de fase vai corresponder ao que nós chamamos de diferença de caminho óptico. Então, ΔN igual a 1 significa uma diferença de um comprimento de onda no caminho óptico. Então, a diferença de caminho óptico é lambda vezes ΔN. Cancela esse lambda do denominador, temos N2 menos N1 vezes T
como deve ser, essa expressão tem dimensão de comprimento, os índices de refração são adimensionais, e ela desempenha um papel semelhante a uma diferença de percurso. Então, mesmo quando nós não temos diferença de percurso, como é o caso, todos os dois raios atravessando uma distância geométrica t, nós vamos ter uma diferença de caminho óptico por causa da diferença do índice de refração. E da mesma forma temos uma diferença de fase entre os dois raios. Significa que se eles interferirem, eles vão ter uma interferência construtiva, destrutiva ou intermediária. Certo? Nós vemos aqui que para passar de diferença de caminho óptico para diferença de fase, novamente eu multiplico pelo fator de conversão 2π sobre lambda. Bem, essa era a matéria para a aula de hoje. Até a próxima aula.